Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ensinar você a especificar no padrão de projeto executivo a materialidade da sua arquitetura. Esse vídeo, como a maioria dos que a gente grava aqui na Traço Design Cursos, é fruto da dúvida de algum aluno nosso do curso ArchiCAD Modelagem Responsável em BIM. A dúvida da nossa aluna tem a ver com os ambientes estreitos, onde, que se o nome do ambiente for muito longo, acaba ultrapassando os limites desse ambiente. E ela gostaria de usar aquela zona que a gente tem condições ali de colocar os acabamentos, como se faz em projeto executivo, sabe? Então, ela queria colocar os nomes dos ambientes estreitos em duas linhas. Vamos ver o que a gente indicou para ela? Primeiramente, conhecer essa zona e depois a gente vai buscar uma alternativa para a colega, ok? Agora vamos selecioná-la e buscar aqui na caixa de definições. Você pode também digitar Ctrl T, que é o atalho, e aqui você já identifica, né, o tipo de selo de zona que ela está utilizando. Selo de zona Brasil 22. Para quem não sabe, agora a gente precisa mostrar o que é esse círculo, esse triângulo e esse quadrado. São as informações dos acabamentos da nossa arquitetura. E esse conteúdo a gente decide na aba símbolo e texto do selo. E dentro dessa aba a gente escolhe isso na subaba acabamentos e geometria. Ali a gente tem várias opções, nesse caso está escolhido para piso, parede e forro. Primeira coisa que a gente vai fazer é usar os vegetais rápidos para tirar essa zona dos nossos olhos. Cliquei em uma delas e nós vamos fechar este olhinho. Se você ainda não conhece os vegetais rápidos, você precisa ver um vídeo que está no nosso Insta, o pulo do gato. Agora limpo, sem nenhuma zona, nome nenhum nos ambientes, eu percebo que eu tenho uma única laje para todos os ambientes. Para facilitar a sua compreensão, eu retirei dessa laje única que nós tínhamos o espaço dos ambientes nos quais estamos trabalhando e coloquei uma laje nova em cada uma delas com as mesmas configurações da laje que está nos demais ambientes. Agora a gente tem uma laje, outra e outra. Mas olhando assim de primeiro relance, não tem diferença nenhuma entre elas. É porque precisamos ver a questão dos acabamentos e das tramas de superfície. Então vamos clicar nessa primeira laje, abrir a sua caixa de definições, você pode também digitar Ctrl T. Vamos aqui na aba modelo e aqui na sobreposição de superfícies, no topo dessa laje, a gente vai colocar uma superfície que eu preparei e está aqui com o nomezinho colocado com um índice 1, um espacinho, uma barrinha vertical, um espacinho e o nome correto que eu quero para poder especificar. Vamos dar uma olhada nessa laje em 3D e essa outra junto, F5. A gente percebe que essa laje que foi alterada tem uma superfície diferente e aquela lá continua no pintura branco, né? Mas lá na planta não está fazendo diferença nenhuma. Vamos ver o motivo. Selecionando ela novamente, Ctrl T, vamos fechar aqui a aba modelo e vamos abrir a aba planta e corte. Eu justamente quero tramas de superfície. Está clicado aqui, mas não está aparecendo, né? A gente tem que clicar nessa outra opção aqui também. Utilizar trama de superfície. E já apareceu aqui, então, a nossa trama de superfície. Vamos pegar essa outra laje e fazer o mesmo processo. Aqui a gente já vai deixar clicado, né, a trama de superfície. E aqui na aba modelo, a gente vai escolher outra superfície, que 3, espacinho, barrinha, espacinho, piso vinílico claro. Aqui a gente consegue identificar um tipo de piso e aqui outro tipo de piso. Agora vamos entrar na etapa de identificar os acabamentos. E vamos utilizar uma estratégia conjunta para não usar aquelas zonas cujo nome não conseguimos colocar em duas linhas e que também não nos ajudam quando temos mais do que um acabamento nas paredes de um mesmo ambiente. É uma estratégia que combina o uso de duas ferramentas, o rótulo e as zonas. Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com os rótulos. E eu adianto que as zonas que nós usaríamos, então, seria aquela mais simples que existe no template do ArchiCAD, com o nomezinho ali de zona compartimento. No rótulo, a gente vai clicar nessa setinha para escolher um favorito, que é esse rótulo bem simples aqui, rótulo de texto default. Duplo clique, colocamos aqui e nada aconteceu. Então vamos selecioná-lo, Ctrl T ou clicar no ícone da caixa de definições do rótulo selecionado e vamos editá-lo. Ele está aqui com esse favorito, texto alto texto. Eu não tenho como alterar esse texto aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Clicar duas vezes dentro da caixa de texto desse rótulo, selecionar a palavra texto, inserir texto automático e agora vamos procurar qual é a informação já existente aqui no ArchiCAD que nos interessa. Não tem a ver com detalhe de projeto, nem do terreno, nem do edifício, isso tudo não nos interessa nesse momento. Vamos clicar em laje, porque é um rótulo que a gente colocou em uma
laje. E olha o que eu encontro aqui, superfície do topo. Adicionar, o meu texto está no lugar. Legal, né? Agora eu não quero ver linha e nem aqui o indicador. Então vamos novamente na nossa caixa de definições do rótulo selecionado. Vamos fechar a aba rótulo de texto, fechar também tipo e visualização. A gente quer mesmo mexer em apontador. O que eu vou fazer é dizer, eu não quero o apontador, ó, remover. Minha laje já ficou especificada, mas essa especificação ainda está fora do símbolo, não está no padrão que eu quero. Com o Alt apertado, a gente vai pegar aqui as definições desse rótulo e chegar aqui nessa outra laje. E você vê que ele já ficou nessa formatação que a gente fez até agora. Não é a formatação que a gente deseja ainda. A notação que a gente quer é mais na linha de um projeto executivo mesmo, ou seja, daquela zona que a gente tinha apresentado no início do nosso vídeo. Então, a gente tinha um círculo, um triângulo e um quadrado. Mas, afinal de contas, o que cada um deles estaria dizendo para nós? Está aqui. O piso é o círculo, a parede o triângulo e o forro a parte do quadradinho, né? Nesse vídeo, nós vamos resolver o piso e a parede, o círculo e o triângulo. E a gente acaba de entrar numa parte bem avançada do ArchiCAD. Então, agora nós vamos criar propriedades com expressões, ok? Opções, gestor de propriedade. Fechei todas essas abas aqui também, para nós podermos ver esses nomes por inteiro, ok? Bora fazer do zero, então. Opções, gestor de propriedade. Aqui vou fechar essas abinhas, porque eu não quero vê-las agora. Vou ficar aqui, ó, em superfícies, mapas. Então, novo, ele automaticamente, como eu já estava selecionada lá, ele já está ficando aqui no grupo que eu quero. E eu vou colocar o nome, código, acabamentos. Vamos dar um OK. Nesse caso, você vai deixar aqui o tipo de dado continua sendo geral e aqui, ao invés de valor, você vai clicar em expressão. E quando você clicar aqui, vai aparecer uma série de opções, certo? Nessa caixa que se abriu, você vem aqui em função FX, vai escolher edição de texto, dividir string. Aqui entre colchetes, você vai ler escrito split. Escolhendo aqui, adicionar. O que a gente quer dividir aqui é uma frase, é um texto, é um dado, como a gente vê aqui do lado, um dado geral, não é um número. Então, a gente vai buscar agora um texto, a gente vai buscar um delimitador, um divisor desse texto, e qual é a parte que a gente quer que apareça desse texto? A propriedade que eu quero buscar é a superfície do topo de uma laje. Então, vamos selecionar aqui, com aspas e tudo. Vou entrar aqui em parâmetros e propriedades, vou buscar a laje, né, como a gente viu, e vou procurar aqui, ó, superfície do topo, adicionar. Agora, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Aqui, eu selecionei com aspas e tudo, porque era um parâmetro completo que eu estava buscando lá nos parâmetros e propriedades. Mas aqui, eu vou selecionar apenas a palavra delimitador, porque eu quero apenas aquela barrinha que a gente utilizou para fazer a separação no nome da superfície. Se o meu delimitador é a barrinha, vamos digitar a barrinha aqui. Pronto. Aqui eu vou também selecionar e aí eu vou dizer que eu quero a parte 1 do meu parâmetro, ou seja, o índice que eu tinha colocado lá. Vou digitar 1 aqui. Vamos dar um OK. E vamos trabalhar aqui em disponibilidade para classificações. Não é nenhum, é personalizado. Uma vez que está personalizado, agora você precisa editar. Então, vamos clicar aqui em editar. Como o projeto dessa aluna está no 22, a gente vai classificar no ArchiCAD 22. E aqui nesse caso, a gente vai escolher laje. Vamos dar um OK aqui, vamos dar um OK aqui também. Está na classificação ArchiCAD 22 como um elemento laje. Vamos dar um OK? Está disponível para laje. Mas será que essas lajes aqui estão classificadas? Selecionando a laje, abrimos suas definições, fechamos a aba modelo, vamos abrir a aba classificações, vou fechar todas as outras aqui, vou ficar só com classificação. O que está dizendo aqui? Não está classificado. Então, eu vou clicar aqui em classificação 22 e aí elementos de construção, abrir aqui e vou dizer laje, escolher e vou dar um OK. O mesmo procedimento eu fiz para essa outra laje que está ao lado. Agora vamos ver se funcionou? Duplo clique aqui na ferramenta rótulo, vai abrir para nós a caixa de definições. Vamos abrir aqui rótulo da propriedade na aba estilo de texto. A gente vai pedir moldura. Eu quero pedir que o meu texto fique centralizado. Eu quero uma fonte um pouquinho maior, então vou colocar 2,50.
e vamos ver definições personalizadas do símbolo de rótulo. Aonde tem aqui, ó, a aba Definições Gerais, a gente vai pedir valor de propriedade e aqui você vai escolher lá nas propriedades. Vamos fechar essas abinhas. Aqui, ó, a gente construiu no grupo Superfícies. Então, abre aqui e você vai encontrar Código Acabamentos. Então, em termos de conteúdo, já foi. Vamos clicar aqui nessa setinha e vamos falar da geometria do rótulo. Você lembra que antes eu mostrei para você essa imagem, né? Piso é círculo, parede, triângulo, forro, quadrado. A gente vai pedir um círculo. Você pode variar essa opção aqui, né? Aqui, por enquanto, eu estou colocando como ajustar moldura ao texto. Eu não quero linha de chamada, por isso que já não está colocado aqui. E aqui eu vou colocar 01, é para não aparecer mesmo, ok? E quando chega aqui, tá vendo que eu repouso o mouse e ele tem já esse ímã, ele tá deixando clarinho que ele tá especificando a laje. Cliquei, tá aqui. Agora, achei que ficou grande. Eu vou abrir aqui, Ctrl L, aquele vegetal das zonas, zona oculta, ó. Tá vendo? Era bem menor aqui, né? Então, eu vou clicar novamente nesse rótulo e não vou pedir aqui ajustar moldura. Vou pedir aqui um 6. Ainda ficou grande. Vamos trabalhar com 4,5. Olha, ficou um tamanho bem razoável, né? 1 é a minha laje. Então, eu vou fechar de novo essa zona. Eu já tenho esse rótulo para essa laje. E aqui, será que vai funcionar igual? Com o Alt pressionado, vou pegar a propriedade desse rótulo. Então, eu vou chegar aqui e vou clicar. Aqui eu tenho o 3, aqui eu tenho o 1. Lá na minha legenda vai aparecer que o piso 1 é o porcelanato branco mate 60x60 e o piso 3 é o piso vinílico claro. Então, a gente já tem os pisos especificados. Agora, basta repetir esses passos com pequenas variações para especificar os demais elementos do nosso projeto. Em primeiro lugar, cuidar com a classificação. Essas paredes que eu estou selecionando aqui, ó, elas já estão previamente classificadas. Classificação 22, o elemento é parede. Essas paredes já selecionadas, nós vamos colocar todas elas numa superfície que preparamos antes, que está aqui, ó, tinta souvenir cor rendado, código 509. E essa parede aqui do meio, a gente vai fazer diferente. A gente vai soltar aqui esse cadeado e de um lado nós vamos colocar tinta souvenir cor trigo e do outro tinta souvenir cor brisa sublime. Agora a gente precisa criar propriedades muito parecidas com aquela que nós já criamos, só que agora voltada para paredes, né? Opções, gestor de propriedade, também em superfícies. Eu já criei uma aqui para a face externa de uma parede e eu fiz isso clicando aqui, ó, com o botão direito, colocando duplicar e alterando o tipo de característica que eu gostaria de mudar. Agora eu vou fazer a mesma coisa, botão direito, duplicar. Então aqui eu vou mudar a primeira coisa, o nome, é a face interna. A gente vai clicar aqui na parte da expressão e editar. Então aqui, ao invés de face externa, eu vou pedir a face interna. O elemento é parede, a superfície da face interna, adicionar, ok. Lembrando que para especificação e não o código dos acabamentos, nós vamos utilizar o número 2. Então aqui se mantém como 1. Importante também dizer que eu precisei mudar o nome, ó. Só acabamentos era algo genérico. Então eu coloquei pisos, né? Especifiquei o que é piso e o que é parede. Ah, e se eu mudar, se eu for usar para forro, mesma coisa, você vai precisar mudar o nome. Vamos dar um ok. E agora vamos fazer a especificação propriamente dita. Captei aqui os parâmetros desse rótulo, vou abrir as suas definições. Aqui em geometria eu vou pedir um triângulo e aqui nas definições gerais eu vou pedir outra propriedade. Eu quero código de acabamento parede face externa. Tanto faz aqui porque essa parede ela tá com o mesmo acabamento para os dois lados. Vamos dar um ok, clicar aqui. Eu tenho o número 4. Só que a moral da história de usar o rótulo com o formato de triângulo para especificação de paredes é que ele fique com a ponta virada para a parede, certo? E nesse aqui a gente não foi tão feliz. Então vamos ver o que a gente pode fazer. Com o rótulo selecionado, eu abro as definições e aqui em geometria de rótulo eu vou pedir outra geometria. Ao invés de triângulo para cima, eu vou pedir triângulo para baixo. Pronto! A gente agora vai rotular essa parede que está aqui em cima. Sempre com o Alt pressionado pegando os parâmetros do rótulo, abrimos suas definições e vamos colocá-lo. Veja que aqui nós temos um problema, não saiu para nós o número ali, né? Por que será? Vamos selecionar a parede e vamos verificar aqui, ó, sobreposição de superfície está desligado, a gente vai habilitar, ok? Tudo certo. Esse triângulo ficou para baixo, a gente vai clicar nele aqui e vai pedir triângulo para cima e arrastar ele para o lugar. E essa parede do centro tem um comportamento diferente, vamos ver? De um lado apareceu o 5 e no outro eu preciso mudar a propriedade. Vou captar os parâmetros desse rótulo e agora em definições gerais
mais, aqui na propriedade, eu vou pedir a face interna. E na geometria do rótulo, eu vou mudar, né? Eu vou pedir o triângulo para cima, ok? Colocado. Agora a gente vai arrastar ele para o lugarzinho certo que a gente quer. Para as demais paredes, o processo foi idêntico. Você vê agora tudo prontinho. Essa é a forma que nós usamos para fazer os nossos projetos executivos aqui no nosso escritório. Utilizamos as zonas mais simples, aquela que vem por padrão dentro do template do ArchiCAD, porque aquela nós conseguimos regular para ficar com os nomes em 2 linhas, caso o nome seja longo. Isso vai ficar para um próximo vídeo. E a gente usa a rotulagem dos elementos, onde a gente consegue, pelo rótulo, utilizar as informações que já estão embarcadas nos elementos, enquanto a gente foi modelando responsavelmente em BIM o nosso projeto. A gente espera que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo, né, pra gente ficar sabendo. E também porque isso ajuda a gente a colocar o nosso vídeo para mais pessoas se beneficiarem com esse conteúdo. Bom, você também pode nos seguir lá no nosso Instagram da Traço Design Cursos. Um abraço e até o próximo vídeo.